Bom dia, família, mesa preparada, paz e graça, forte abraço aí para todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Uma semana de primeira não começa na segunda, estamos aqui juntos em família para mais um tempo de comunhão, fé, esperança, amor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Uma semana bendita, tanta coisa acontecendo, várias celebrações, um tempo assim intenso, muito especial, e mais especial ainda ontem o casamento do Gabriel e da Laura, a gente poder ter toda a família reunida aqui, irmãos e irmãs, muito bom mesmo, assim, e melhor ainda porque Renan e Lidinha estiveram aqui, né? Tivemos um encontro aqui em casa das gravidíssimas, Isabel e Lídia. Então, meu Deus, quanta gratidão por tudo, encontrar amigos, forte abraço a todos aí que a gente teve o privilégio de reencontrar, e um abração aí, Gabriel e Laura, que Deus abençoe essa caminhada, essa jornada aí, nossa gratidão, toda a família da fé que comunga, que partilha com vocês, com muita gratidão mesmo de testemunhar, de ser companheiros de fé nessa celebração de esperança, de gratidão, de atitude. Muito bom o testemunho do Gabriel, da Laura, a alegria do povo, tudo que Deus moveu ali, tempo muito especial mesmo, viu? Graças a Deus. E hoje, daqui a pouquinho, a gente tá juntos aí, né? Mais um tempo de celebração, de comunhão, vida de igreja. Daqui a pouco a gente está junto aí no Alfa, Sal da Terra Alfa. Vamos estar lá celebrando junto com a casa do Igor. Vai ser um tempo assim muito especial. Tá bom? Tô vendo que o Igor tá ligado aí. Daqui a pouco a gente tá junto, Igor, se Deus quiser, viu? E muito bom. São tantos desafios, né? Na vida. Eu estou sempre na rua, assim, vendo os desafios de cada família. Às vezes as famílias que estão esmolando nas esquinas, com crianças pequenas, né? As crianças ali ingênuas diante da realidade que os aguarda, e tantos desafios, tanta desigualdade, um mundo mesmo de aflições, um mundo, como Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, fé, esperança, graça, compromisso, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Vamos ter um tempo de oração. Quero compartilhar algo com vocês sobre vida de oração, né? Um princípio a ser aplicado na nossa relação. E vamos estar orando aqui, ó. Acabei de passar aqui, ó, Renata Pereira. Vamos orar pela sua vida, Renata, viu? E porque Deus traga paz ao seu coração mesmo, em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua fidelidade, tua bondade, misericórdia que sempre nos acompanham. Queremos orar aqui, que o Espírito Santo do Senhor venha sobre ti, Renata. Que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito da consolação, o Espírito da vida, seja sobre ti, sobre esse filho, essa filha de Deus, que no seu ventre agora, a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, guardando o seu coração em paz, em nome de Cristo Jesus, para cumprimento de toda a vontade. Venha sobre a sua casa, Renata, venha sobre a sua casa agora, a vontade, o propósito, o desígnio bendito de Deus, a vontade de Deus que é perfeita, boa e agradável. A paz de Cristo sobre ti, guardando o seu coração. Nenhuma arma forjada contra você e contra a sua casa prevalecerá. Altíssimo Deus, bendito, glorioso, o sangue de Cristo Jesus é sobre essa casa, livrando-os de todo o mal, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Manda notícia aí pra gente. Amém, Renata? Todos aí. Aleluia, graças a Deus. Eu queria ler com vocês lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, um texto, né, bastante recorrente na nossa vida. E aí Jesus está ensinando um princípio que a gente vai compartilhar aqui hoje. Quando vocês forem orar, não sejam como os religiosos,
Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você for orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto te responderá. E quando você for orar, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os ignorantes, os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês, então, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoa vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoa as ofensas de vocês. Amém. Aleluia. Amados, muitas vezes a gente confunde, né, clamor, petição, súplica com oração. Quando o apóstolo Paulo fala de orar sem cessar, não é você passar o dia inteiro pedindo coisas para Deus, não, suplicando. Orar sem cessar é o espírito de oração, é a natureza da oração. Por isso que quando a palavra de Deus fala da igreja primitiva, fala que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a oração é o exercício constante da espiritualidade. O orar é como respirar, é aquilo que te inspira e aquilo que você expira. Oração é esse respirar permanente, que é orientado pela palavra de Deus. A oração é a forma como nós nos comunicamos com o Pai lá no nosso lugar íntimo. Oração é a vida espiritual a partir do mais profundo da nossa intimidade. Então eu me inspiro na palavra, a oração é porque eu medito na palavra. Eu tenho que meditar na palavra de dia e de noite. E aí o meu falar, o meu pensar, tudo que emana desse alimento do qual eu sou formado de palavra de Deus. Eu não olho para a palavra de Deus para entender, eu não olho a palavra de Deus para usar a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é para me formar. O verbo se fez carne e habitou. Então a palavra de Deus é o alimento que me forma. Tem mais alguém com dificuldade com o som aí? Não, eu só... Se alguém mais tiver dificuldade com o som aí, dá um toque aí. Então, a palavra de Deus é a substância da qual eu sou formado. Ela alimenta a minha vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Então, muitas vezes eu quero usar a palavra para fazer um estudo bíblico. Eu quero usar a palavra para argumentar minhas ideias. Não. A palavra é aquilo que vai formar a minha pessoa. O verbo se fez carne e habitou. Então, eu sou formado de palavra. Então, a palavra me inspira. O Espírito testifica a palavra no mais profundo. E aí, o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, a forma como eu expiro essa palavra, completa a minha vida de oração. Então, a oração está naquilo que eu falo, no abrir da minha boca, o Espírito a encherá. Encherá do quê? Da palavra da qual fui formado. Tudo quanto fizer por obra ou por palavra, fazei-o em nome do Senhor. Então, é o meu pensar, é o meu falar, é o meu agir. Isso é vida de oração.
Por isso que era a comunhão, o partir do pão e as orações. Amém? E aí há um princípio que norteia, que orienta, que baliza, que direciona essa vida de espiritualidade contínua, que é: seja feita a tua vontade. É sobre esse princípio que eu quero compartilhar com vocês. O princípio do seja feita a tua vontade. Isso é um princípio, é um fundamento que vai fundamentar, vai orientar, vai referendar uma vida bem-sucedida de oração e de comunhão com o Pai. E aí, para a gente discernir esse princípio, Jesus está dizendo o seguinte: olha, a vida de oração, lá na sua intimidade, no mais profundo do seu ser, lá no seu homem interior, você não fala com o seu Deus, o Deus que você imaginou, o Deus que você concluiu, o Deus que você quer pedir ajuda. Não, você vai falar com seu Pai. E aí não seja como os religiosos. Então Jesus está dividindo em 3 grupos: os filhos, os religiosos e os ignorantes. Quem são os ignorantes? Aqueles que não conhecem. Quem não conhece a natureza do Pai, quem não conhece a relação que nós temos com Ele, é o ignorante, é o pagão. Então deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui. Até o pagão ora, reza, clama. O pagão clama. Então, tá vendo como é que o pagão tem uma divindade? O pagão, ele é pagão da minha divindade, da fé verdadeira, mas ele não é pagão da divindade dele. Então Jesus está dizendo que o pagão clama, pede, suplica. E o pagão, toda a espiritualidade do pagão está atrelada, está condicionada à sua necessidade. Amém? Então, o pagão, ele não ora. O pagão pede, pede, pede. Dá. E o religioso, aquele que não é um pagão, agora ele tem uma religiosidade cognitiva. O pagão tem uma religiosidade instintiva. O pagão, ele é religiosamente ou instintivamente religioso. Isso é o pagão. O pagão é instintivamente religioso. Já o religioso elaborado, o religioso litúrgico, certo? Ele é intuitivamente religioso. Porque ele fala assim, ó: os religiosos fazem com a intenção, assim, com a ideia de receber uma recompensa. Então o outro está orando, rezando lá, clamando pela necessidade. O outro não. É pela uma recompensa. É um interesse. É o que ele quer parecer. São outras intenções, são outros pensamentos, são outras ideias. É mais elaborado. Por isso ele tem uma liturgia, ele escolhe o lugar. O pagão, ele se desespera em qualquer lugar. O pagão não tem que fazer um templo, mas ele tem uma religiosidade. Já o religioso, não, ele constrói um templo, ele faz uma imagem, ele faz uma liturgia, ele faz um culto. E o culto dele é para ele ser visto, é para ele ser reconhecido. No fundo, muito da sofisticação da nossa liturgia, a nossa liturgia, tanto quanto mais sofisticada, quanto mais interesse, mais reconhecimento eu tenho, eu quero. Amém? Então Jesus está dizendo assim: quando você for orar, não fala com a sua divindade. Seja a divindade que você construiu no seu estômago com base na sua necessidade, seja a divindade que você elaborou, que você
desenhou, que você construiu. Então eu posso ter uma divindade instintiva lá do meu estômago, ou eu posso ter uma divindade intuitiva da minha arte, da minha elaboração. E aí, Jesus fala, nenhum nem outro. Vida de oração não é conversar com a sua divindade. Vida de oração é relacionar, conviver com o seu Pai. Então, você quer ter vida de oração? Para de falar com as suas divindades e comece a ter intimidade com o seu Pai. Porque quando você tem intimidade com o seu Pai, você não vai falar da sua necessidade, nem dos seus interesses. Porque você está conversando com seu Pai. E ao conversar com seu Pai, você sabe que a sua necessidade já está contemplada. Então, não gasta tempo. Não gasta o tempo da sua espiritualidade focado nas suas necessidades. Você quer tratar das suas necessidades? Vai falar com a sua divindade. Mas com o Pai, a gente não fala de necessidade, porque ele já sabe. E com o Pai, a gente não tem que elaborar uma liturgia sofisticada, a gente não tem que escolher lugar, endereço, hora, rito, aparato. Eu não tenho que estar paramentado, eu não tenho que estar organizado num rito para falar com o Pai. Porque não é uma relação de reconhecimento de mérito. Então, um pai tinha 2 filhos. Um se relacionava com ele como um pagão. O mais novo, ele era um pagão. E ele foi lá e satisfez suas necessidades, seus instintos. Você foi viver de maneira instintiva. E aí, o que tirou ele de lá? Lembrar do pai. Agora, o mais complicado era o filho religioso. Porque esse nunca saiu da casa do pai, mas toda a relação dele com o pai era a relação com a divindade do seu interesse. Então ele não relacionava. Ambos precisavam conhecer quem? O pai. Um para ficar livre do seu instinto de necessidade que levou ele a comer com os porcos, e outro para ficar livre da sua religiosidade, achando que o seu rito, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, tá vendo? Liturgia, é o cultico. Aí o filho mais velho é o cultico. O cultico relaciona por interesse. Então não é com o pai, é com a divindade, é a divindade que ele elaborou. E o pagão, o ignorante, o mais novo, relaciona com a divindade da necessidade. Vai terminar refém do seu estômago comendo com os porcos. Amém? Então agora, quando a gente conhece o Pai, então agora é para que seja feita a sua vontade. Então, vida de oração, ela só tem um propósito: que seja feita a vontade do Pai. Para que finalmente aquilo para que eu fui gerado, a substância da qual sou feito, minha natureza, minha estrutura, minhas emoções, minhas competências, minha criatividade, então toda a minha capacidade, toda a minha criatividade, toda a minha espiritualidade está voltada para um único destino: a vontade eterna do Pai. Quando eu vivo essa vida de oração, a vontade eterna do Pai, eu tenho uma conexão saudável entre o princípio e o fim. Eu cumpro o meu propósito. Eu não vou desviar o meu propósito, nem pela necessidade, nem pelo interesse e nem pelo medo. Por isso que quando Jesus vai para o deserto, o diabo apresenta para ele uma divindade.
Jesus no deserto é tentado pela figura do diabo a buscar na divindade a satisfação da sua necessidade. Por que você não usa a sua capacidade para satisfazer sua necessidade? Depois vem a outra tentação. Por que você não usa sua criatividade, sua alma? Por que você não usa sua força, suas habilidades, de maneira ignorante e embrutecida, ignorando a sua identidade ou tentando prová-la? Vai lá e usa toda a sua espiritualidade na direção da sua necessidade, como um pagão faria, ou como um religioso. Faz um culto, uma liturgia, marca um horário, um endereço. Acredita que se você finalmente for visto, se você fizer uma coisa que chama a atenção de Deus e dos homens, então muitas vezes nós estamos fazendo o culto para chamar a atenção de Deus e das pessoas. Essa recompensa nós já temos. Agora, ou então, você pode usar toda a sua espiritualidade para pedir proteção. Então que Deus me proteja. Então veja, o corpo refém da necessidade, a alma refém do interesse e o espírito refém do medo. O medo da morte, o medo do dano. Quando a palavra de Deus diz, lá em Filipenses, sejam conhecidas diante de Deus as petições, como? Pela oração e súplica com ações de graça. Então, minhas petições só farão sentido se qualquer súplica estiver antecedido de oração, precedido de oração e seguido de ações de graça. Então, não é uma súplica como quem precisa da necessidade satisfeita, do interesse contemplado. Não. A oração vai pedir. Vai pedir o quê? Que seja feita a sua vontade. Essa é a única petição. Porque se eu entender a minha relação com o Pai, então tudo que eu vou pedir para Ele é que seja feita a vontade dEle. Então a minha súplica, se eu for pedir comida, não é por causa da minha necessidade, é para cumprir a sua vontade. Então eu vou pedir comida pelos outros e não para mim. Eu vou desenvolver uma liturgia para revelar a paternidade e não para ser reconhecido. Porque agora toda súplica está antecedida de uma vida de oração e está seguida de ações de graça. Porque não é como quem quer ser ouvido ou como quem quer ser reconhecido, mas é como quem quer cumprir a vontade. Por isso que a tentação está respondida na oração. Porque aí, se essa for a nossa vida, se o princípio for seja feita a sua vontade, então eu não estou suplicando o pão como uma necessidade. Eu estou afirmando o pão como uma convicção. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma afirmação. Como quem tem certeza. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. O Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então não haverá nenhum tipo de necessidade que vai me impedir de cumprir a vontade. E não haverá nenhum tipo de humilhação, de constrangimento, de ofensa que vai me impedir de continuar cumprindo o propósito. Porque as duas coisas que podem me impedir de cumprir o propósito é a ansiedade quanto ao dia de amanhã, quanto ao que comer, o que vestir, ou a raiz de amargura que pode me impedir de revelar o Pai.
E aí, se eu continuar vivendo uma vida pela necessidade e pelo interesse, eu posso cair na tentação de pedir proteção e não que Deus cumpra a sua vontade. Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Nenhuma necessidade vai impedir você. Nenhuma ofensa, nenhum agravo vai impedir você. Por quê? Porque você tem certeza que o pão de cada dia será fornecido e você tem certeza que os pecados são perdoados. Então você não carrega essa amargura, esse ressentimento, essa ansiedade. Portanto, você não está em busca de proteção pedindo que Deus te proteja. Então você não vai pedir que a divindade te proteja, mas você vai declarar que a paternidade te sustentará para que você cumpra o propósito. Quando você ora para a divindade, você vai pedir que ela te proteja. Quando você ora ao Pai, você vai pedir que seja feita a vontade dele. Porque pedir a proteção, como quem quer as necessidades satisfeitas ou os interesses contemplados, vai desviar você do seu propósito. Por isso que essa é a única tentação. Mas o Senhor não nos deixa cair em tentação de viver pela necessidade ou pelo interesse, mas viver de acordo com o propósito. Então, aleluia, graças a Deus. A gente queria muito compartilhar esse princípio do seja feita a sua vontade. Que essa seja uma semana, que você esteja começando hoje, a semana em que toda a vontade de Deus se fará através das nossas vidas. Forte abraço, que a paz de Cristo guarde os corações.